Está conosco a doutora Raquel Amboni, mais uma vez, obrigado pela presença. Nós vamos falar hoje sobre nova lei da guarda compartilhada. A lei nova porque ela teve modificações, né? Isso, exatamente. Agradeço novamente a oportunidade. Nova porque, embora já existisse previsão da guarda compartilhada no Código Civil de 2008, por uma lei que entrou em vigor em 2000, o Código Civil de 2002, por uma lei que entrou em vigor em 2008, em 2014 veio uma lei que regulamentou, vamos dizer assim, a guarda compartilhada. E por essa nova lei de 2014, ela transformou a guarda compartilhada como uma regra no caso de separação dos pais. Mas é importante a gente deixar claro que essa regra ela não é absoluta, porque no caso de um dos pais, no caso de separação, divórcio ou término da união estável, dizer que não tem interesse na guarda sobre o filho, por óbvio, essa guarda não vai ser compartilhada e vai voltar a ser unilateral como comumente acontecia, né? É importante esclarecer também que essa guarda compartilhada, ela diz respeito com relação às decisões da vida do filho, como em que escola estudar, se vai fazer aulas extracurriculares ou não, levar ao médico, esse tipo de coisa. A responsabilidade, o poder familiar com relação ao filho, de educação, de cuidado, de assistência, ela continua igualitária para ambos os pais. Porque embora os pais deixem de ser um casal, eles não deixam de ser pai. O pai continua sendo pai, a mãe continua sendo mãe. Então, a responsabilidade com relação ao filho, ela continua para os dois. O que acontece é que, neste caso, a gerência da vida civil da criança passa a ser responsabilidade de ambos e não de um só. Aquela lei que se fixava antes, por exemplo, que o pai tinha o direito a ver a criança uma vez por semana, normalmente aos domingos. Isso era um hábito, era um costume, inclusive da própria justiça? O que dizia a lei até então e o que diz agora? É que, na verdade, antes existia a guarda unilateral, que é o quê? A guarda que era gerida por um dos pais, mas a guarda sempre busca o interesse maior da criança, né? Sempre busca proteger a criança. Então, assim, embora a criança tivesse sob a guarda de um dos pais, ela tinha direito também, ela tem direito também à convivência com a família daquele pai que não exerce a guarda. Então, não só um direito do pai ou da mãe, né, de visitar o filho, é um direito também do filho de ter a convivência com toda a família daquele que não exerce a guarda. Então, comumente, o que acontecia? Aquele que não tinha a guarda da criança ficava com a criança de acordo com a idade, por óbvio, geralmente aos finais de semana alternados, a cada 15 dias, pega no sábado, devolve no domingo, dia dos pais com o pai, dia das mães com a mãe. Se nesse ano ele ficou a Páscoa com o pai, no outro ano ele fica com a mãe. Se neste ano ele fica o Natal com um, fica o Réveillon com o outro, no outro ano inverte, entendeu? São as regras básicas, né, que comumente são fixadas quando não existe acordo entre os pais com relação à guarda. Mas assim, em direito de família, cada caso é um caso, sempre. Agora, porque existem pais que moram em cidades separadas. Agora tem uma questão aí fundamental, né, que não é da área da senhora, que é a mediação desse conflito, né? Cabe ao Estado controlar, acompanhar. O Estado não falha nesse momento, não é falha? Em alguns estados já existe, no Rio Grande do Sul, por exemplo, em Porto Alegre tem, que é para facilitar, quem sabe, inclusive, a guarda compartilhada, que é uma orientação para os pais, né, para que eles consigam gerir essa guarda compartilhada, porque a guarda compartilhada, o que acontece? A criança vai ficar de tempo equilibrado com ambos, com o pai e com a mãe. E os pais, eles têm que estar muito maduros emocionalmente nesse sentido, porque o que acontece? Eu não posso estabelecer, eu mãe, estabeleço algumas regras para o meu filho na minha casa, e o pai dele estabelece regras diferentes na casa dele. Olha a dificuldade que essa criança vai ter para saber quais regras são melhores para ela servir. Porque com a mãe é uma e com o pai é outra. Então, os pais, eles têm que estar muito harmônicos nesse sentido. Tem que tentar separar um pouco as questões pessoais
da questão do poder familiar, da questão da responsabilidade com relação à criança e na guarda compartilhada eles estarem uníssonos no sentido das regras. Pois é, mas aí é que entra a mediação. Hábitos. Aí que entra a mediação. Exatamente. Tem casais que não precisam, tá? Tem casais que são maduros, mas a grande maioria muita carência. É bastante dificultoso. Até porque normalmente esse conflito não é amistoso, né? Essa separação não é muito amistosa, né? Não, então, tanto é que separou, né? E o problema continua na família, né? Mesmo separados, o problema continua. Por isso que a gente diz que os pais têm que estar muito maduros na questão com relação ao filho. Tentar separar as questões pessoais da separação do casal com as questões do filho, né? E tanto é que essa lei da guarda compartilhada, a semana passada a gente falou sobre alienação parental, essa lei da guarda compartilhada, ela veio também para tentar evitar alienação parental, porque neste caso, os dois têm responsabilidade, eles vão ter que se ajustar, né? Para que esse filho ele tenha menos transtornos possíveis, menos traumas possíveis com relação à separação. A nossa legislação ela não é muito, ela é muito mais para proteger a mãe, embora a lei seja para proteger o filho. Mas via de regra, não tem uma proteção maior, principalmente nessa questão de pensão, porque hoje já são comuns os casos em que o rendimento do casal ou é igual ou a mãe tem um rendimento melhor. Isso rigorosamente é observado? Na verdade, assim, a lei vem para proteger o menor, né? O que existe é que culturalmente, antigamente, a mãe ficava em casa, o pai saía para trabalhar. Na separação, bom, o pai sai para trabalhar, não tem como cuidar da criança, a mãe fica em casa o dia inteiro. Então, a mãe vai cuidar da criança, a mãe fica com a guarda, o pai paga a pensão. É claro que isso tem se modificando muito, até porque tem muitos pais que já se interessam pela guarda dos filhos. Antigamente, a cultura era o quê? Eu separo, vou lá, pago a pensão todo mês, pego o filho de 15 dias e deu. Quer nem saber, né? Exatamente. Hoje em dia, inclusive, com essa lei da guarda compartilhada, antes, por exemplo, o pai que não tinha guarda, se ele fosse no colégio do filho pedir informações sobre o filho, pedir um atestado de frequência, por exemplo, o colégio não dava, porque só quem tinha guarda que podia. Hoje, com essa nova lei de 2014, inclusive, é estabelecido que se o colégio não der, paga multa. Porque a responsabilidade também é do pai, mesmo que ele não tenha guarda. E vice-versa, no caso de o pai ter guarda e a mãe não. Entendeu? Então, o interesse é sempre de proteção ao menor. Sem dúvida. Claro que existem correntes, né? Claro. Existem, no direito, quem trabalha no mundo jurídico sabe que tudo tem corrente. Existem correntes que dizem que no caso de não ter acordo, se o juiz vê que ambos os pais têm condições, ele deve aplicar a lei da guarda compartilhada. E tem corrente que diz que a guarda compartilhada, o ideal é que seja aplicada só quando houver acordo entre os pais. Porque eles vão ter que estar nessa sintonia na criação dos filhos. Né? Hoje ainda acontece, é muito comum tu ver drama familiar, né? E aí vem todo aquele arrazoado, filho de pais separados, viveu um drama, não se ajustou à sociedade, quer dizer, isso está diminuindo, mas ainda existe isso muito fortemente. Essas são as consequências que a gente falou semana passada da alienação parental. Né? São essas as consequências de filho que vai para o caminho do crime, de filho que vai para o caminho das drogas. Se sente isolado. Exatamente. Né? Problemas comportamentais, de isolamento. Isso são consequências da alienação parental que a lei começou a perceber e começou a tentar acompanhar isso para tentar evitar. Exatamente aquela questão levantada. Onde é que o Estado comparece, né, para evitar esse drama familiar? No acompanhamento da vida, né, da criança com a mãe ou com o pai. Tem que haver um acompanhamento. Né? Porque no caso da senhora, o advogado, ele entra no momento do conflito. Né? Dali em diante você tem que ter um acompanhamento para saber se essa criança está sendo educada como deve. Né? O acompanhamento em si, ele só é determinado pelo juiz em alguns casos. Mas na hora de fixar a guarda, de quem vai ficar com a guarda, aí sim o Estado tem um aparato por uma equipe interdisciplinar que vai fazer estudo social na casa da mãe, vai fazer estudo social na casa do pai, vai ouvir a criança. É claro que não vai perguntar para a criança se ela prefere ficar com a mãe ou com o pai, porque isso não se faz. Imagina para uma criança dizer se prefere ficar com a mãe, que ela ama, ou se prefere ficar com o pai, que ele também ama, entendeu? Mas é feito um estudo para ver perceber como é que é a rotina daquela criança, como é que é a participação da mãe na vida dessa criança, como é que é a participação do pai na vida dessa criança. Se a mãe cumpre o papel de mãe, exatamente, para daí sim poder fixar no caso de não haver acordo entre os pais, né? Muito bom.
Doutora Raquel, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui conosco. Eu que agradeço, sigo à disposição. Muito obrigado, doutora Raquel Amboni, com o quadro Direito de Família.